Bom dia, gente. Bom dia, pessoal da live. Sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui uns rostinhos a primeira vez. Alguém que já estava aqui conosco. Não é que é a primeira vez, né, Zé? Não, é nessa casa. É? Ai, que bom. Aqueles que estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindos. Que Jesus possa conceder a vocês aquilo que vocês vieram buscar. Bom, meu nome é Hilda e eu vou dar os recados da nossa casa. Nossa casa vive de doações, né? E se não fossem as doações de vocês, nós não teríamos condições de estar com a casa aberta. Bom dia, Jair. Tudo bem, Hilda? Tudo bem, Jair? Então, desde já eu agradeço muito, porque são essas doações que mantêm a nossa casa aberta. Então, agradeço e peço para que continue. E como a nossa casa é pequenininha, graças a Deus a gente tem muita doação. E aí, o que nós fazemos? Para que a gente possa ter um pouquinho mais de espaço, a gente faz um evento chamado Pechinchão. E o nosso Pechinchão, o próximo Pechinchão, vai acontecer no próximo domingo, dia 26. Então, quem tiver condições de vir, nos ajudar, são peças que serão vendidas a R$1. Nós teremos livros também, que serão vendidos a R$1. Então, quem quiser e puder nos ajudar comparecendo, vai ser de boa ajuda. Ou então divulguem para as pessoas que vocês conhecem. Ok? Às vezes as pessoas têm brechó, tem gente que, bom dia, que não consegue comprar uma peça nova, então é uma oportunidade. Ok? O horário de atendimento da nossa casa, todas as terças e quintas às 20 horas, sextas às 14, domingo em 2 horários, 9 e 10 e meia. Não conseguiu comparecer aqui nesses horários, com exceção do horário das 9 horas no domingo, os outros horários todos nós vamos estar online. As nossas palestras são gravadas, então não deu para vir ou está atrasado, está dentro do ônibus, dentro do carro, sintoniza através do Facebook que nós vamos estar lá. Ok? Aproveitando, como eu já falei, no próximo domingo a casa não vai estar aberta para os trabalhos. E a partir do dia 27, que seria segunda-feira, a casa a semana toda vai estar fechada. Que nós vamos aproveitar essa semana e nós vamos fazer uma reforma. Então, no domingo nós só retornaremos dia 9. Na semana, no dia 2. Dia 26 também não tem. Não, no dia 26 também não. Nós teremos o Pechinchão. E no próximo vai estar fechado em decorrência da reforma. Tá? Mas, no caso, como vocês veem no domingo, só estaremos disponíveis a partir do dia 9. Fica à vontade. Ok? Nós também temos algumas famílias que nós atendemos com cestas básicas. Então, também, se puderem nos ajudar, 1 quilo de alimento, não tenho como comprar, prefiro dar em dinheiro, nós temos o Pix também. Pode ser R$1, não importa. O importante, como a gente sabe, né? Quando a gente doa, a gente recebe mais do que a gente doa, né? A gente recebe em dobro. Então, se puderem nos ajudar, a gente agradece. Já estamos aí quase no Natal, né, gente? O ano já está se findando, né? E ano que vem, no começo do ano, nós teremos a matrícula dos nossos cursos da casa. Os nossos cursos, eles têm durabilidade de cada módulo 1 ano e meio. Então, ano que vem vai estar aberta as inscrições. Então, já vamos preparando espiritualmente para começar a estudar. Os nossos cursos são todos online, então, fácil acompanhar. Né, Aldair? Né, Jair? Com certeza. E a gente conta que aquela coisa que a gente fala, né? O saber liberta. Né, Jair? Verdade, Hilda. Adoro o saco dele. Pessoal da live, corre lá, já pega a aguinha. Nós vamos fazer a fluidificação após a palestra. Vocês que estão aqui a primeira vez, a gente fala da fluidificação, o que seria? A fluidificação, os espíritos colocam seus fluidos nessa água para que vocês possam tomar durante a semana. Quem estiver doente, é colocado o remédio necessário. Quem não estiver doente, coloca para ter
tranquilidade e paz dentro do lar, tá? Então, próxima vez que vocês vierem ou se vocês quiserem, nós temos água na cantina para vendê-los também. Se não tiver disponibilidade, paga da próxima vez, como a gente fala, tá? Então, para que vocês possam levar um remedinho para casa, ok? E o pessoal da live, a gente vai, aí vocês vão ajudar a gente a fazer a fluidificação do pessoal que está em casa, ok? Bom dia, Cátia. Ok? E o recado mais importante que nós temos, Evangelho no lar. Digo que a maioria, nós aqui, principalmente os trabalhadores, alguns que já assistem a nossa palestra, também estão fazendo Evangelho no lar. Para vocês que são a primeira vez que estão aqui, o que é Evangelho no lar? Evangelho no lar não é uma prática espírita, tá? É uma prática de Jesus. Já foi realizado na casa de Pedro, primeiro Evangelho. O que é o Evangelho? Algo simples, é uma reunião que vocês leem, pode ser a Bíblia, nós espíritas usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho, se discute, se conversa sobre, a gente faz as vibrações e o encerramento. 15 minutos por semana. Ilda, mas para que serve isso? Normalmente a gente fecha a porta fisicamente, não é isso? Com o Evangelho a gente fecha espiritualmente. Muitas vezes dentro do nosso lar está acontecendo brigas, o cachorro que fica sempre doente, até aquela história, eu não tenho mão para plantar, nada pega, né? Às vezes tem situações assim que a gente nem entende o porquê de tanta desavença. Muitas vezes é um irmãozinho, o nosso irmãozinho espiritual que está ali, que fica falando assim no seu ouvido. Vai lá, Zé, briga com seu filho. Ah lá, Zé, aquilo tá sujo, reclama com a mulher. E aí a mulher, por outro lado, tem aquele que fala, ele fica só reclamando, o que ele não vai fazer? E muitas vezes a gente não entende. O Evangelho no lar vai impedir esses irmãozinhos de entrarem na nossa casa. Tá? E, com o tempo, eles vão entrar. Mas vocês vão estar muito mais fortalecidos e eles vão aprender com vocês. Tá? Não sabemos fazer Evangelho, não entendi o que você quis dizer, fica tranquilo. É só procurar um de nós. Nós temos um folhetinho onde é explicado como é feito. Tá? Nós temos Evangelho para emprestar, para doar, para vender. Tá? Mas dentro da nossa doutrina, não deixe de fazer. E eu até brinco. Eu desafio. Façam. Comecem a fazer e depois vocês me contem como que muda. Só nós que fazemos sabemos o quanto que faz bem. Isso também é pessoal da live. Não conseguiu fazer? Nós vamos fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp com vocês, para que vocês consigam fazer e se beneficiar com o Evangelho. Ok? Esses são os nossos recados, pessoal da live. De novo, busca lá a aguinha para a gente fazer a fluidificação daqui a pouco. E nesse instante, então, eu vou pedir a ajuda de vocês, para a gente envolver com muito amor o Zé Aparecido, que vai fazer para nós a palestra dessa manhã. Ok? Bom tratamento a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, como a Hilda falou, né, para todos vocês, meu nome é José Aparecido e agora eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós trataremos do capítulo 5 e o tema desse capítulo é Bases. Para a gente começar, eu vou fazer uma prece inicial. Então eu vou pedir a vocês, mais uma vez, vamos mantendo esta serenidade, pensamento firme em Jesus, em Deus, a todos os bons espíritos que nos acompanham. E, para iniciar, nós faremos a prece que Jesus nos ensinou aos seus discípulos e chegou até nós nos dias de hoje, nos tempos de hoje. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor
de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos também a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes de tentações de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em cada um de nós, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Essa é uma versão um pouquinho diferenciada do Pai Nosso que nós temos, né? Então, para começar, como o tema que nós vamos tratar hoje é bases, vamos tentar entender, né? Eu pesquisei no dicionário lá o significado da palavra base. Pelo que eu verifiquei, tem alguns significados diferentes, mas o que vai servir para a gente, no capítulo que a gente vai discutir hoje, é essa versão. Né? Vamos entender a palavra base como sendo aquilo que vai sustentar algo, como sendo aquilo que vai garantir a estabilidade e segurança, onde quer que seja necessário esta base. E pensando no Espiritismo, pensando no cristianismo, tá? Que o Espiritismo é uma doutrina que ela segue os princípios cristãos, os princípios dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Essa base, para nós que temos, que buscamos os ensinamentos cristãos, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo e o seu Evangelho, os seus ensinamentos, que vai ser a base para todos nós. A partir daí, quem tiver acesso, né, buscando o Livro dos Espíritos, lá na questão 625, Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os Espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos responderam para Kardec que esse modelo, esse guia, é o próprio Jesus Cristo, que nós conhecemos aí como Filho de Deus, que veio ao mundo como Messias. Então tem várias denominações para Jesus. Jesus, para nós, vai ser o nosso modelo e o nosso guia. E eles continuam dizendo ainda: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Então Jesus, como foi dito aqui pelos Espíritos, ele é o modelo e é o guia que nós devemos seguir. Ele é o modelo por quê? Porque ele vai servir para a gente como exemplo. Né? Ele é o guia por quê? Porque os ensinamentos que ele trouxe para cada um de nós, ele vai servir para dar um norte para a nossa vida. Desde que nós aceitemos aquilo que ele veio trazer para nós. Então, ele e os seus ensinamentos vão servir como essa base de sustentação para a nossa existência. Não é à toa que ele dizia, na verdade ele trazia a responsabilidade toda para ele sempre. Venham a mim, todos que estão necessitados, que eu vou auxiliar vocês. Ele não fala que ele vai resolver todos os problemas. Ele fala que ele vai auxiliar. Eu vou te orientar. Eu vou ser a luz que vai guiar o seu caminho. Ok? Continuando aqui. Emmanuel coloca para a nossa reflexão um trechinho do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8.
que diz o seguinte: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Então Jesus respondeu a Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Para a gente tentar entender melhor esse trecho que o Emmanuel colocou, vamos recordar então um pouquinho dessa situação que aconteceu. Esse trechinho é um trecho do Evangelho de São João que fala do período em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Aí eu trouxe aqui para vocês um trecho um pouco maior, que vai do Evangelho de João, né, do capítulo 13, os versículos de 4 até 15. Então eu vou ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, para a gente tentar entender, né? Durante a celebração da Páscoa com os discípulos, que Jesus reuniu lá os discípulos, porque ele queria fazer a celebração e conversar um pouco com eles, porque o período que ele ia conviver aqui na Terra já estava se findando. Então ele quis ter esse momento mais íntimo com os discípulos dele. Jesus, nesse momento, ele derramou água numa bacia, pegou uma toalha e saiu, discípulo por discípulo, lavando os pés de cada um. Nessa época, o que acontecia? Todas as vezes que chegasse visita na casa de uma pessoa, era comum que alguns servos dessa casa, as pessoas mais humildes, eles lavavam os pés das pessoas que estavam chegando. Então quem fazia isso eram as pessoas, aqueles servos, aquelas pessoas mais humildes, os escravos, que na ocasião eles tinham escravos, né? Então Jesus estava se colocando como essa pessoa. E os discípulos não aceitaram. Mesmo não aceitando, eles deixaram que Jesus lavasse os pés. Só que quando chegou na vez do Pedro, o Pedro falou, o senhor não vai lavar meu pé não. Porque no entender dele, Jesus era o mestre, Jesus era o Senhor. Para todos eles, Jesus era o mestre e o Senhor, né? Então Pedro não aceitou. Como o senhor, meu mestre e meu Senhor, vai lavar o meu pé? De jeito nenhum. Só que Jesus falou para ele, se eu não lavar os seus pés, você não vai fazer parte comigo. Você não vai continuar caminhando junto com os seus amigos aqui, né? Aí o Pedro caiu em si. Já que é assim, então pode lavar as minhas mãos, minha cabeça, pode me dar um banho completo. Só que aí Jesus falou uma coisa interessante para ele, né? Falou bem assim, ó. Quem já se banhou, Pedro, não precisa mais de banho. E todos vocês que estão aqui comigo estão limpos. Só que quando eu li essa frase, né, me veio a seguinte ideia na cabeça. Jesus não quis dizer que todos eles tinham tomado banho. Jesus quis dizer para eles, que todos eles caminharam com ele durante os 3 anos e aprenderam tudo o que era necessário aprender para poder dar continuidade ao trabalho dele. Então quem está limpo não precisa mais, né? Aí foi onde o Pedro caiu em si e deixou que Jesus lavasse lá os pés dele, né? Permitiu que isso acontecesse. E aí Jesus ainda falou, agora vocês não entendem aquilo que eu estou fazendo, mas vai chegar algum momento que vocês vão entender. Hoje vocês me chamam de Senhor e Mestre. E eu quero que vocês reflitam sobre o que eu fiz para vocês. E vocês vão fazer o mesmo entre vocês e diante de todas as pessoas que vocês conviverem. Então Jesus quis mostrar para eles que eles vão dar continuidade ao trabalho de Jesus. Eles eram aquelas pessoas que iriam continuar com o trabalho dele. Só que eles precisavam aprender o seguinte, que por ter aprendido tudo o que Jesus havia ensinado, ou a grande maioria, porque eles seriam auxiliados por todos os espíritos que caminhavam com Jesus também, na caminhada dele, na caminhada de cada um deles. E eles precisavam aprender que eles deveriam chegar diante das pessoas para falar sobre o Evangelho de Jesus, não com arrogância, se achando melhor do que todas as pessoas, porque, afinal de contas, eles aprenderam com Jesus, né? Jesus não queria isso. Jesus queria que eles chegassem com humildade. Se você tiver que falar sobre mim, você vai falar sobre mim. Se tiver que fazer cura diante de algumas pessoas, você vai fazer. Tudo em meu nome, no entanto, com muito respeito, com muita admiração, com muito carinho,
por todas as pessoas que procurarem vocês. Essa que era a ideia que Jesus queria passar para todos eles. E diante disso, Emmanuel ele começa dizendo o seguinte, né? É natural que nós vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Então Jesus quis mostrar lá para os seus discípulos que eles deveriam chegar para poder fazer os trabalhos que eles teriam que fazer de agora para frente, sempre confiando em que Jesus estaria com eles em todos os momentos, né, que foi o que Jesus prometeu. No entanto, eles tinham que ter calma e respeito por todas as pessoas que estavam ali, caminhando com eles, porque o objetivo de Jesus era pregar esse evangelho por todos os lugares que eles conseguissem levar esse evangelho, pela terra inteira. Esse era o objetivo de Jesus. E aos poucos, isso foi acontecendo e está acontecendo também. Hoje o mundo inteiro conhece o evangelho de Jesus, mas teve lá um início, há 2000 e poucos anos atrás, por Jesus e pelos discípulos dele. Emmanuel continua dizendo o seguinte: o homem ele costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo até mesmo o crime e a inconsciência. Né? Então aqui ele coloca que ao longo da vida a gente vai caminhando, a gente conhece um monte de coisa, seja essas coisas boas ou ruins, nós fazemos as nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas, temos o nosso livre-arbítrio. Isso a gente tem possibilidade de ninguém, a não ser os nossos pais que ficam ali cobrando da gente para a gente fazer as coisas certas. Em todos os outros lugares que nós caminhamos, depois que a gente passa a ter consciência do que a gente faz, né, nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente acha interessante fazer. Porém, Emmanuel continua dizendo assim o seguinte: no entanto, quando a gente conhece Jesus e os seus ensinamentos, nós sentimos que estamos pisando nessa base firme que vai orientar a gente. E aí a gente começa a mudar de atitude, começa a mudar de pensamento, né? Começa a buscar recursos para poder trabalhar nossa reforma íntima. Então nós vamos estudar, nós vamos ver que depois que eu estudei, não adianta nada eu ter todo esse conhecimento se eu não colocar esse conhecimento em prática. Como é que eu vou colocar esse conhecimento em prática? Melhorando o meu convívio com todas as pessoas que fazem parte dele. Minha família, pessoas do meu trabalho, na escola onde eu estudo, no meu dia a dia. Então, se eu tenho que começar a prestar atenção em mim, por quê? Porque eu vou verificar como eu trato cada um, como eu estou disponível para cada um. E a partir daí eu falo, olha, no Evangelho de Jesus está dizendo que eu tenho que agir assim, assim, assim. Será que eu estou fazendo isso? E aí eu vou refletir a respeito dessas questões. E a partir daí eu vou, a cada dia, tentar me tornar um novo homem, uma nova pessoa. Isso que é importante, é isso que Jesus espera da gente, sendo Ele essa base para as pessoas que estão caminhando com a gente todos os dias, né? Com essa humanidade inteira. E o planeta Terra tem em torno aí de 8 bilhões de pessoas, muita gente, muita gente. Mas todas essas pessoas têm o direito de conhecer o Evangelho de Jesus, têm o direito de conhecer, de fazer o bem. Apesar de a gente ver muitas barbaridades por aí, no entanto, eu acredito que tem muito mais gente que faça o bem do que as pessoas que não façam esse bem, que não praticam esse bem. Agora, cada um de nós tem que ter essa consciência de que eu vou fazer o meu melhor. Ah, José, mas eu ainda cometo muitos erros. Todos nós cometemos erros mesmo. Se a gente não cometesse erro, a gente nem aqui. Nós não estaríamos. Nós estaríamos em outros planos. Então é natural cometer erro. É natural. Agora eu preciso refletir sobre ele para não cometer mais aquele mesmo modelo, aquele tipo de erro. Aí eu vou seguir adiante. E se cometer, continuo refletindo, busco lá auxílio de alguém para poder me... preciso mudar onde? Aí eu vou refletir para ver onde eu preciso mudar, para me tornar, para sair daqui pelo menos um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Tá? Emmanuel então continua dizendo o seguinte: alguém proporciona leveza
aos nossos pés espirituais, para que marchemos de modo diferente nas sendas evolutivas. Então, depois que você conhece Jesus, depois que você aceita o seu evangelho, seja aqui na casa espírita, seja na igreja evangélica, na católica, em qualquer outra, conheceu Jesus, você pode seguir Jesus como modelo, como guia para a sua vida, em qualquer lugar que você queira. A escolha é sua. No entanto, você tem que procurar fazer o bem. E é importante, como está sendo dito aqui, alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais. Quem é esse alguém? Cada um de nós temos junto de nós uma falange aí invisível que caminha para frente, né? São os nossos mentores, em outros lugares conhecidos como os anjos guardiões. Temos os bons espíritos que caminham conosco também. O que a gente precisa fazer, nós temos aqueles espíritos também que estão do nosso lado, como a Ana falou no começo aqui, que vão chegar no nosso ouvido lá e falar, ó, o seu irmão pisou no seu pé, o que você vai fazer? Né? Vai lá e dá uma bronca nele. Ah, entrou com o pé sujo na casa. Vai lá dar uma bronca. Então tem espírito que vai chegar para você e falar coisas no seu ouvido, no seu íntimo lá, para você reagir de forma ruim, da mesma maneira que tem espíritos que vão falar com você para você reagir de maneira boa, de maneira equilibrada. Quem é que vai permitir que esses espíritos cheguem até você? É cada um de nós. Então eu tenho que abrir o meu campo vibratório para atrair espíritos bons, para permitir que esses espíritos que eles venham até mim para me ajudar. Se eu permitir isso daí, aí eu fico mais tranquilo, eu vou aprendendo, eu vou melhorando a cada dia. Isso que é importante a gente poder refletir, a gente poder compreender que eu não preciso ter inimigo nenhum. Entendeu? Quer dizer, na realidade eu não preciso ser inimigo de ninguém. Né? Eu posso ter inimigos, mas não ser inimigos de ninguém. Isso que é importante para cada um de nós. E esses espíritos que convivem conosco diariamente, né, eles podem ser nossos irmãos. E como a Ilda falou, no Evangelho no Lar, você vai, através das orações que são feitas ali, você muitas vezes vai afastar esses irmãozinhos que querem te atrapalhar da sua casa. Mas ela falou uma coisa interessante no final. Vai chegar um momento em que eles vão entrar. Só que eles vão entrar não para te atacar, mas para aprender aquilo que você está fazendo ali no Evangelho no Lar. Aquele estudo que você está fazendo e realizando ali. Eles vão te procurar para aprender, eles vão vir aqui junto com você para aprender. É isso que a gente precisa compreender. Tá? E ter sempre Jesus e o seu Evangelho como a base da nossa vida, como modelo e guia para a gente poder seguir. Continuando aqui, para finalizar. Né? Então, como o apóstolo Pedro, nós experimentamos novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, nós rogamos a Jesus que nos lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Desse parágrafo eu compreendi o quê? Da mesma forma como Pedro, naquele instante, que ele falou para Jesus tudo que ele queria falar, né? Que ele compreendeu que a missão de Jesus para cada uma daquelas pessoas que estavam ali era muito maior. Quando a gente passa a seguir Jesus, a gente vai entender para a gente isso daí também, que a nossa missão diante das pessoas ela é muito maior. E a gente tem que permitir que Jesus trabalhe na nossa vida. Começando você, gostando de você, se cuidando, se tratando. A partir daí você vai começar a gostar das outras pessoas, a tratar bem as outras pessoas, né? Lembrando do que Jesus ensinou para a gente, que nós devemos amar as pessoas da mesma forma como nós amamos a cada um de nós. Se eu não me amo, como é que eu vou poder cuidar dos outros? De forma coerente, de forma boa, né? Então, olha para você, quem é você? Você tem clareza dos seus papéis? Aquilo que você tem que fazer no dia a dia? Né? Nós temos vários papéis no dia a dia. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou funcionário em uma empresa. Dentro de cada lugar que eu estiver, eu tenho que procurar fazer o meu melhor. É o que cada um deve levar. E sempre tendo Jesus
como modelo e guia para a nossa vida. Ok? Agora sim, para finalizar, eu trouxe aqui um trechinho de uma canção do Padre Zezinho, para a gente poder refletir. Eu não sou um bom cantor, por isso eu vou ler para vocês. Senão, se for para eu cantar, eu vou espantar um monte de gente daqui, né? Graças a Deus. Vamos lá. Acho que alguns de vocês já devem conhecer. Eu vou ler esse trechinho, que é justamente falando um pouco a respeito do que Jesus espera da gente, daquilo que nós aprendemos, tendo Jesus como modelo e guia para a nossa vida, como base para o nosso caminhar. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? A resposta para essa criança foi: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Tá? Então, o que é importante para cada um de nós? Jesus não quer que nós sejamos perfeitos nesse momento. Ele quer, ele espera que nós o aceitemos e que nós caminhemos os caminhos orientados por ele. E somos nós, através do nosso livre-arbítrio, que vai permitir isso ou não. Ok, gente? Então, da minha parte era isso. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Vamos, nesse momento, fechar aqui os nossos olhos por um instante, agradecendo a Deus e a Jesus, aos bons espíritos que caminham conosco, por esse momento de reflexão que nós tivemos, e que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana produtiva e feliz para cada um de nós. Agora nós chamaremos a Hilda e fará. Vou cantar agora para vocês. Mentira? Brincadeira? Obrigada, Zé. Falar de Jesus é algo assim, né, Zé? Gratificante, né? A gente falar sobre Jesus. E como eu falei no início dos cursos, quando a gente aprende, realmente, quando a gente começa a estudar a vida de Jesus, a gente vê que sim, nós somos bem falhos, né? Mas Ele está aqui para acolher cada um de nós, né? Pessoal da live, pega a aguinha, que agora nós vamos fazer as vibrações e a fluidificação dessas águas. Vou pedir para que vocês me ajudem, né, enviando boas vibrações para os nossos irmãos que estão em casa, né? E para as nossas águas também aqui do sal, tá? Então, nesse instante, quem se sentir à vontade, feche os olhos e vamos buscando em nossos corações os nossos melhores sentimentos e vamos transformá-los em forma de vibração, enviando essas vibrações a todos os planetas, a todo o universo, vibrações de amor, de luz, de fé, envolvendo o nosso planeta Terra, um coração enorme, muito, muito azulzinho, pulsando, muita luz, muita paz a todos os países, muito discernimento a todos os governantes, que eles possam governar com muita humildade, com muito amor ao próximo, com muita fraternidade. Vamos vibrando muita luz, muita fé, muita esperança, muita resiliência, muita saúde a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos, todos os doentes que estão nas ruas. Vamos vibrando muita força de vontade, muita luz, muita paz, muita esperança, muita vontade de se melhorar, os nossos irmãozinhos que estão nas cadeias, tanto física quanto espirituais, todos os nossos irmãos que estão nas drogas, que eles possam receber essas nossas vibrações de muito amor. Vamos vibrando muita paz, muita luz, muita fé, muita esperança a todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. E com a mesma intensidade, vamos vibrando aqueles que por qualquer motivo nos querem mal.
Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando muita luz, muita paz a essa casa que nos acolhe e todas as casas de oração. Nesse instante, Senhor, pedimos licença e vibramos por nós mesmos. Muita força de vontade de se melhorar, muita paz, muita fé, muita saúde. E nesse instante em que vibramos por nós, Senhor, rogamos, Pai, que coloque, Senhor, em cada alma, aqui representada nesse salão, ou na casa de quem está nos assistindo, em todos os reservatórios de água de todo o nosso estado, de todo o nosso país, a todos os rios, mares, que todas possam ser fluidificadas e que possa conter o remédio necessário, o calmante, que possa ser direcionada àquele que necessitar. Que assim seja, Senhor Jesus. E nesse instante também vamos deixar uma vibração de muita gratidão e muita luz a toda a espiritualidade, utilizar onde for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal da live. Obrigada, pessoal, pela ajuda. Vamos continuar o nosso tratamento.